céu, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. E vocês? As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. Mais uma vez as palavras. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Oh, harpa, muito obrigado, que só assim eu posso cantar. Erga sua mão direita para cá e repita após mim. Pastor José Francisco, que alegria poder ouvi-lo nesta noite. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Senhor, está aqui o teu filho, que irá ministrar aos nossos corações a tua palavra. Precisamos ouvir a tua palavra, dependemos, Senhor, da tua palavra e das orientações que o Senhor nos dará a partir deste dia. Ó Deus, através do teu filho, usa-o, fala conosco, alimenta-nos e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Tudo bem com vocês? Espero que não caia, né? Eu acho que fica agora. Conseguem me ouvir? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem rapidamente as vossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo de número 4. São João, capítulo de número 4. Enquanto você folheia procurando, apesar que vai ser colocado ali, teço meus agradecimentos a Deus, ao nosso pastor José Carlos, pela confiança. E é óbvio, também aproveito para parabenizar todos os meus colegas pastores, tanto presentes na casa como os que nos assistem. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos e parabéns a todos os pastores. Amém? Louvado seja Deus. Evangelho segundo São João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e versículo de número 24. Para ser mais exato, a partir do versículo de número 21, nós temos uma prévia mais concreta sobre a leitura. Então vamos utilizar os versículos 21 até o 25. Amém? Ou apenas até o 24. Até o 24 só, tá bom. Diz assim o texto: Disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Próximo. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pode sentar.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, servos e servas do Altíssimo, queridos, lindos e perfumados irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma passagem bíblica que chama muito a nossa atenção em termos de adoração. E é claro, diante dessa verdade incontestável, o texto que horas acabamos de fazer menção, ou os textos, eles são bastante claros, principalmente o versículo de número 23, porque o versículo de número 3, com toda a propriedade, refere-se ao próprio Deus procurando adoradores. Essa é uma das ocasiões na Bíblia em que eu vejo Deus procurando algo. E dentro do contexto Bíblia, eu só vejo Deus procurando 3 coisas. E são as únicas coisas que na Bíblia Deus vai procurar. A primeira delas, Deus procurou um homem para colocar sobre a brecha. E a segunda é que Deus procura os fiéis da terra. E a terceira é justamente esta. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essas são as 3 únicas realidades que eu vejo Deus procurando na Bíblia. Mas independente dessas 3 únicas realidades, uma coisa eu tenho certeza: se Deus estava procurando os fiéis da terra, eu acredito que aqui dentro deve ter no mínimo 2 ou 3, sim ou não? O primeiro está aqui, cadê o segundo? Maravilha. Então, automaticamente, se Deus já achou os fiéis da terra que está presente nesta casa hoje, eu acredito que com toda a propriedade, Deus ainda está procurando mais uma classe, como disse e já pontuei, aqueles que estão prontos a se colocarem na brecha, ou seja, aqueles que estão prontos a serem utilizados por Deus e usados por Deus em algumas dificuldades e realidades contextuais deste mundo em que vivemos. Então precisamos estar sempre alerta. Haja visto que a alusão, quando fala-se sobre Deus procurar uma pessoa, um homem para colocar na brecha, alguns historiadores até chegam a dizer que era justamente porque no período em que o profeta Ezequiel cita isso, haviam rachaduras sobre a muralha de Jerusalém. Outros, por sua vez, vai colocar uma evidência muito mais enfática dentro dessa realidade. E vai dizer que automaticamente Deus procurar um justo para colocar na brecha, ou seja, um homem para colocar na brecha, era justamente porque em um determinado momento em que Israel se sentia ameaçado pelos inimigos, os habitantes da família de Corá tinham uma responsabilidade muito grande. Qual, pastor? Eles tinham uma responsabilidade de, no templo, fazer uma abertura, pegar a Arca da Aliança e, é claro, subir com ela as montanhas mais altas para escondê-la, para que os inimigos não pudessem, então, se apropriar da Arca da Aliança. Pois bem, se isso é verdade, a Bíblia não nos diz, é apenas uma história, é um contexto teológico. Todavia, eu acredito que é nesse ponto, com toda a propriedade, que o historiador vai dizer que é nesse momento que Deus está procurando alguém para colocar na brecha. E o mais interessante é que ele não acha ninguém para colocar na brecha. E o que seria isso, pastor? A abertura era feita, a arca era tirada, conduzida às montanhas, mas ficava uma abertura no templo, e alguém precisava ficar ali, justamente para quê? Para vigiar aquela abertura, a fim de não deixar ninguém ultrapassar por ela. Bom, essa é a realidade histórica. Mas independente disto ser uma verdade incontestável ou não, a primeira realidade que apresentei é que realmente havia uma abertura sobre os muros, e era necessário que esses muros fossem também vigiados. E é nesse contexto que Deus está procurando um homem para colocar sobre a brecha, para impedir que os inimigos ultrapassem atrás daqueles que estão se escondendo, fugindo da guerra. Perceba, independente disto, nesta noite eu também acredito que Deus já achou automaticamente aqueles que estão prontos a serem usados por Deus e serem colocados na brecha. Eu acredito, vou fazer a mesma pergunta. Eu acredito, se tiver 2 ou 3, o primeiro está aqui, cadê o segundo? O terceiro está aí? Então vamos lá. Mas para nossa alusão
aqui escolhemos para falar nessa noite é justamente a questão do adorador. Perceba isso. Isso aqui vai chamar um pouco da atenção dos nossos ministros de louvores com toda a propriedade. Porque esses homens e mulheres que trabalham dentro dessa área, eles são responsáveis na casa do Senhor, principalmente por mexer com os nossos corações e os nossos sentimentos, e juntamente com eles, embalados por aquilo que nós acreditamos ser a inspiração de Deus na vida deles, nós também da mesma forma somos conduzidos a adorar juntamente com eles, a erguer as nossas vozes em adoração ao Senhor. Mas entenda, quando nós encontramos na Bíblia essa declaração, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Permita-me dizer, esta é uma classe literalmente de homens e mulheres que, independente da situação, independente do que estão enfrentando, independente da realidade da vida, independente se o mundo está atacando ou não, se a situação está complicada ou não, ele acha tempo para adorar ao Senhor. E entenda, quando eu falo de adorar aqui, eu não estou apenas me referindo ao sentido do louvor, da música, não. Eu estou falando com a sua própria vida também, com ações, com reações, e é claro, as ações e reações também levam você a louvar com toda a propriedade. Então eu entendo que os verdadeiros adoradores, eles olham para as situações, mas eles continuam adorando. Eles encaram o problema, mas continuam a adorar. Pastor, isso não acontece não, isso é impossível. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, 2 homens que foram presos, foram açoitados e estão agora dentro de uma cadeia, de uma prisão. Em segundo o historiador, eles estão com algumas cangas sobre o pescoço e perna, de maneira que era difícil até de se locomover. Mas mesmo preso e lançado no interior de um cárcere, de uma prisão, a parte mais terrível e tenebrosa da prisão, seria mais ou menos hoje a solitária. Eles estão na parte mais terrível da prisão, estão sem condições nenhuma de se moverem ou se locomoverem, porque estão com pés e mãos e pescoço amarrado. Mas entenda uma coisa, no meio dessa situação tenebrosa, esses 2 homens me dão uma lição. E qual é a lição? Eles estão orando e estão adorando. E a Bíblia diz que no momento em que Paulo e Silas oram, nesta situação, Deus ouve não só a oração, como também recebe o louvor. E no momento que Deus recebe o louvor e percebe que a adoração chega aos céus e a oração é feita, a Bíblia diz que o cárcere da prisão é abalado. Deus manda um terremoto naquela ocasião e destrói aquela prisão. O que é isso, pastor? Deus está dizendo, não importa a situação que você está vivendo, não importa a luta que você está passando, se abrir a boca, se orar, se me adorar, no meio da prova, no meio da luta, no meio da dificuldade, eu, o Senhor, vou mover céu e terra em teu favor. Se preciso for, eu vou abalar os alicerces. Se preciso for, eu arranco as cadeias, se preciso for. Por quê? Porque o verdadeiro adorador não mede esforços. O verdadeiro adorador, pastor Eduardo, não mede esforços. Olha para esse crente lindo que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, Deus ainda está procurando, viu? Você pode dizer para ele, Deus, precisa procurar mais não, porque o Senhor já me achou. Eu estou aqui, estou sentado na Adelve, eu estou aqui, estou adorando o Senhor, eu estou aqui.
Olha que coisa linda. Eu resolvi procurar um pouquinho meu amigo Sacaia. E quando essa classe chamada de verdadeiros adoradores aparecem dentro desse contexto, mais uma vez eu percebo que Jesus usa mais uma palavra. E ele vai dizer em espírito. Perceba isso. Que o adorador, que o adore em verdade, retidão, justiça, honestidade, sinceridade. Mas ele usa também o termo em espírito. Por que Jesus fala isso? A Bíblia é muito clara quando diz com toda a propriedade que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. É por isso que o mundo nunca vai te entender. O mundo está desmoronando, mas tu está adorando. O mundo está caindo de ponta cabeça, mas tu está adorando. As pessoas estão murmurando, mas tu está adorando. As pessoas estão reclamando, mas tu está adorando. Repita comigo, não importa a situação. Eu fui chamado para adorar. Agora vem, pega isso aqui. Sabe por que quando ele fala sobre essa questão de espírito, aí o Espírito Santo, que é lindo, tremendo, maravilhoso, ele fala contigo. Aí ele diz o seguinte: meu filho, a parte espírito em nós é a parte consciente do que você está fazendo. É a parte, vou repetir, é a parte consciente. Lembra quando o apóstolo escreveu dizendo que devemos oferecer um culto racional? O que ele está dizendo com isso? Um culto racional, um culto inteligente, um culto com sabedoria, um culto com ordem, um culto com decência. É justamente essa questão. Ou seja, o adorador jamais vai entrar na presença de Deus sem ter consciência do que está fazendo. Meu Deus, o Espírito em nós é a parte consciente da divindade plena de Deus. Ah, pastor, não é não. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Não precisa colocar, mas a gente entende olhando para dentro dessa realidade, que a Bíblia revela-nos com toda a propriedade. A parte espiritual do homem foi criado na eternidade. Perceba isso. E essa parte espiritual, essa essência, sendo criada na eternidade, ela vai vir para o plano físico a partir do momento em que Deus, ele coloca suas mãos sobre o pó da terra, o barro, e forma a criatura, homem. E quando ele levanta do pó da terra o primeiro ser humano, cujo nome é Adão, homem, perceba isso. Quando Adão é levantado boneco, não havia em Adão nada do que você possa imaginar dentro dele, apenas um boneco de barro. Todavia, quando o Pai, que criou na essência da eternidade a tua alma, o teu espírito, se aproxima desse homem, boneco inanimado, a Bíblia diz com toda a propriedade que Deus sopra sobre as suas narinas. E entenda aqui, parece até efeito de filme especial, porque naquele exato momento, quando o fôlego de vida entra nas narinas de barro daquele homem, começa a transformar a sua essência de terra, de barro, em carne. Ou seja, começa a acontecer dentro de você uma transformação. Vai surgindo todos os órgãos, vai surgindo os ossos, ah, meu Deus do céu. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos um mistério. Por que, pastor? Só tinha um boneco. Sim ou não? Só tinha um boneco. Você tem visão de raio-x para enxergar o que tem dentro? E mesmo que tivesse, só ia ver pó, terra. Mas o fôlego de vida, quando entrou, vai surgindo tudo lá dentro.
cérebro, fígado, baço, coração. Meu Deus do céu, veias surgem. Isso aqui é um mistério da criação. Sabe por que os homens ficam doidos e diz que o homem veio do macaco? Porque eles não conseguem entender isso aqui. É mais fácil dizer que o homem é fruto de uma evolução símia do que dizer que o homem é fruto de uma criação divina. Todavia, acreditar na evolução símia é dar muito mais trabalho do que simplesmente acreditar que Deus criou. Todavia, esse fato da evolução símia exige-me muito mais fé, tempo, com toda a propriedade para tentar entender. E sabe o que me assusta? É que o suposto criador da teoria da evolução, Charles Darwin, ele nunca afirmou nada categoricamente dizendo, é assim. Ele sempre trabalhou com as possibilidades. Eu acredito, eu imagino, talvez, eu suponho. Olha só, ele nunca disse é verdade. Ele sempre trabalhou com suposições. Talvez, eu imagino, eu suponho. Eu acredito que seja dessa forma. Olha que coisa tremenda. Todavia, os homens preferem acreditar nessa falácia. Aí eu preciso entender uma coisa. Deixar de acreditar no Deus Criador para acreditar na suposta evolução. Eu preciso retroceder no tempo, cerca de 5 bilhões de anos atrás, para entender o efeito do Big Bang, a grande explosão. Eu lecionava no seminário falando sobre isso. Eu disse, sabe de uma coisa? Se é para eu acreditar na teoria da evolução, o meu Deus se chama Big Bang. Conseguiu entender? Não dá para eu dizer que surgiu do acaso. Aí me vem eles tratando sobre essas realidades. Mas aí, quando eu vejo que Deus, na Bíblia, me dá uma base para ir ao passado eterno, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. A Bíblia diz com toda a propriedade que Paulo está tendo uma revelação. Paulo está sendo transportado ao passado e está vendo Deus criando as coisas antes das coisas serem criadas. Ele está vendo Deus criando o ser humano antes do ser humano ser criado. Está na Bíblia. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Olha para o teu irmão do teu lado e diz para ele, eu sou um mistério na mão de Deus, meu irmão. Eu sou um mistério na mão de Deus. Quem não entende fica doido. Mano, quem não entende fica maluco. Por quê, pastor? As coisas, eu repito, espirituais se discernem espiritualmente. E sabe o que Jesus quer? Que você seja espiritual. Está na Bíblia, ande em espírito. Olha só, está na Bíblia, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está na Bíblia. Eu não falei nem 10% ainda. Escute isso. Estou que nem meu pastor, estou apenas na primeira parte. Esse negócio de ser discípulo de pastor Carlos dá um problema. Escute isso, pelo amor de Deus. Uau! Então o Espírito, citado por Jesus, como eu disse para vocês, é a parte divina. Ou a consciência da parte divina. Perceba isso. E olhando para essa descrição, eu começo a entender por que agora Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pegou isso aqui? Escute isso, pelo amor de Deus. Repita comigo, Deus continua procurando adoradores. Mas pastor, ele já não achou os adelvianos, achou. Mas sabe o que é mais interessante? Os achados que estão aqui precisam se lançar para trazer outros que estão perdidos. Precisamos fazer a diferença.
Precisamos fazer a diferença. Não tenha vergonha de pontuar que você é cristão lá na faculdade. A ideologia de gênero é maior? Não, Jesus é maior. Eu vou me calar porque o sistema? Não se cale. Porque se você se calar, as pedras clamam. As pedras clamarão, disse Jesus. Pelo amor de Deus, querido, entenda isso. Bom, deixa eu sair dessa primeira parte. Percebemos, senhoras e senhores, que os adoradores que adoram em espírito e em verdade, o adorador que busca com toda perseverança, com a sua alma agradar ao Senhor. Eu disse com o quê? Com a sua alma agradar ao Senhor. Ele demonstra através do seu louvor, sabe o quê? Gratidão a Deus. Ah, pastor, não é isso não. Você sabe o que Paulo disse? Eu sinto prazer nas agruras, nas dores, nas perseguições. Tudo por causa do amor a Jesus Cristo. Olha o que o homem está declarando. Eu me glorio de todas as lutas e provas que eu passei por causa de Jesus Cristo. Se eu estou sofrendo por causa de Jesus, glória a Ele. Se estão me prendendo por causa de Jesus, glória a Ele. Se estão me rejeitando por causa de Jesus, glória a Ele. Se não gostam de mim por causa de Jesus, glória a Ele. Se me odeiam, glória a Ele. Se me detestam, glória a Ele. Se não vão com a minha cara, problema é deles, glória a Ele. Porque foi Ele que me salvou, foi Ele que me remiu, foi Ele que me comprou, foi Ele que me libertou, foi Ele que me fez andar no caminho da verdade. Foi Ele quem olhou para mim primeiro, preso num lamaçal de pecado, atolado até o pescoço, prestes a sucumbir, mas Ele olhou para mim, olhou para você, estendeu a mão, tirou você do lago de poço de lama, transformou você em príncipe e em princesa, escolheu os melhores lugares e fez você se assentar para adorá-lo em espírito e em verdade. O adorador busca na essência da sua alma. Eu disse o quê? Ele busca na essência da sua alma, pelo amor de Deus, transmitir essa verdade literalmente, porque ele está procurando ser fiel a Deus. Vamos dar uma melhorada nisso aqui? Como chamar a atenção de Deus? Como é que eu chamo a atenção de Deus? Você já se fez essa pergunta? Sim ou não? Não, nunca fez? Então tenta fazer. Como é que eu chamo a atenção de Deus? Escute isso aqui. O texto do versículo 23. Aí alguns pregadores vão dizer assim, eu vou conjecturar. Vamos lá. Vamos parafrasear. O texto do versículo de número 23. A procura de Deus. A procura de quem? A procura é minha ou é de Deus? Quem é que está procurando? Sou eu ou Deus? Perceba, a procura de Deus. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Dentro desta regra da procura de Deus, o termo grego utilizado para dar força e evidência a essa verdade, a esses adoradores que buscam em verdade, o termo é anasitistó, cataloga o significado de a realidade, pega isso aqui, que vai além do verbo procurar. A expressiva grega diz que esse procurar de Deus aqui vai além do verbo por si próprio procurar. Por que que vai além?
O texto é claro, o texto já está dizendo que Deus procura. Isso aqui por si só já está dizendo que é algo além, não é algo normal. É algo fora do normal, é algo fora do comum. Perceba que vai além do verbo procurar, com toda a propriedade, significa buscar, repita comigo, buscar, caçar, investigar. Ah, não. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, adorador. Eu estou te dando a senha para tu adorar com verdade. Perceba, quando você olhar isso aqui, você vai dizer, eu estou caçando Deus. Eu estou buscando Deus na minha adoração. Pegou isso aqui? Quando você adora, você está dizendo, Deus, eu estou te caçando, estou te buscando, estou investigando aonde o Senhor está, pelo amor de Deus. Pastor, isso não é Bíblia não. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está onde? Longe, não é isso? Sim ou não? Enquanto ele está perto. O verbo invocar das raízes originais significa trazer para perto, fazer vir à tona. Pelo amor de Deus. O verdadeiro adorador, senhoras e senhores, ele tem a incumbência de dizer na sua adoração, eu estou trazendo o Senhor para perto, eu quero o Senhor perto. Quem está conseguindo entender, diga amém. Vamos lá. Eu disse procurar, eu disse buscar, eu disse caçar, eu disse investigar, sim ou não? Vamos lá. E por último, trabalhar. É forte, né? Verdadeiros adoradores, seminarista. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A contextualização original me diz que Deus está caçando, que Deus está procurando, que Deus está investigando você. Deus está te sondando, está na Bíblia? Porque Deus sonda, sim ou não? Então o verbo sondar entra dentro dessa questão do investigar. Deus te investiga. Você é investigado por Deus toda hora que está adorando. E perceba que o investigar de Deus não é igual ao meu, o dele é diferente. Ele vai dentro de você e sonda você por dentro. E ele sabe que dentro de você é a verdade ou não. Ele te conhece por dentro. Ah, meu Deus do céu, que é isso, gente? Eu estou vendo Deus dentro de um negócio aqui muito forte, irmão. Vamos lá! Anatises Tor. Cadê? Cadê você que está inserido dentro? Cadê você que está inserido dentro? Cadê você que faz parte disso? Tá, se você quiser depois eu te passo isso aqui, tá? Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Aí olhando para essas realidades significativas, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Deus que está à procura de verdadeiros adoradores. Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E por que Deus faz isso, pastor? A culpa sabe de quem é? De Adão. É. Adão é culpado. Você sabia disso? Por que Deus está procurando? É claro que o procurar de Deus é diferente do meu. Ele olha e acha e pronto, acabou. Ele é onisciente, onipotente e pronto. Ele é. Mas a Bíblia diz que ele está procurando. Então perceba, por que Deus está procurando? Por causa de Adão. Adão é o culpado. O que Adão fez? Adão comeu o que não era para comer. Fez o que não era para fazer. Ah, pastor, mas a culpa é de Eva. Mas ele estava presente, ele assistiu tudo. Ele estava presente e assistiu tudo. O cão estava falando com ela e ela já tinha olhado para a fruta, viu que era gostosa, era desejável, que queria comer, mas ele estava presente, porque a Bíblia diz que ela comeu e deu para ele. Então ele é culpado. Então perceba. Tá, os dois são culpados, tá? Ele é culpado. Por causa disso,
Ele é culpado também. Vamos lá, ela também é. Vamos lá. Mas por causa disso, pelo amor de Deus, o homem mergulha em um estado de pecado, sim ou não? A humanidade começa a trilhar esse pecado. Ou seja, por causa de Adão, fomos colocados dentro do pecado. E aí o salmista escreve dizendo, em pecados eu fui gerado. Que coisa! Tudo culpa de Adão. Aí por causa disso, Deus está procurando os fiéis da terra. Por causa disso, Deus está procurando os homens e mulheres para colocar na brecha. Por causa disso, Deus está procurando adoradores verdadeiros, que não são mentirosos, que não são falsos, que não usam de engano, que são sinceros, que são honestos, que são como Jó, pelo amor de Deus, temente, fiel, justo e que procura se apartar do mal. Deus procura verdadeiros adoradores. Olha para esse crente e diz para ele, Deus está procurando. Já te achou? Amém, irmãos? Perceba, eu precisei enriquecer essa procura aqui, porque isso aqui é uma curiosidade que muita gente tem. O que o Senhor quer dizer com isso? E eu já vi vários pregadores falar sobre isso. Mas quando eu procurei pedir ao Senhor algo que fosse diferenciado daquilo que eu ouvi, o Senhor me deu essa palavra, anasitistor, para eu entender o que era adorar em verdade. E quando Deus procura, Deus está buscando, Deus está caçando, Deus está investigando, Deus está te sondando, Deus quer o melhor de você, entenda isso. Sabe por que Deus às vezes te aperta? Porque Ele sabe que você pode dar o melhor. Sabe por que às vezes você é espremido por Deus? Porque Ele sabe que você pode dar o melhor. E às vezes tem pessoas que precisam ser espremidas, porque se não forem, não conseguem colocar para fora o melhor do sumo, o melhor do suco. Tem que ser espremido. Ou seja, aprenda isso pelo amor de Deus. Está na Bíblia, tá? Jesus foi orar no jardim, sim ou não? Jesus estava orando no Getsemane. E qual é o significado de Getsemane ou Getsemane, como você quiser? Qual é o significado? Prensa de quê? De óleo. Jesus no jardim está sendo espremido, ou seja, ele está sendo esmagado literalmente. Ele está suando e o seu suor está se transformando em gotas de sangue. E sabe por que doía? Estava frio. E o contato do sangue quente saindo automaticamente com o ar gelado, ele praticamente coagulava instantaneamente, e isso causava mais dor ainda em Jesus. Perceba, irmão, pelo amor de Deus, o sofrimento do jardim é tenso, e eu costumo dizer que se não fosse o jardim, nós não estaríamos aqui. Porque, pastor, no jardim Jesus teve a oportunidade de largar o cálice. No jardim ele teve a oportunidade de dizer, não faço mais isso. Porém, está escrito, ele fala, se possível passa de mim o cálice. Todavia eu imagino, permita-me a minha mente fértil de um pregador, permita-me ver a mente de Jesus naquele momento. Se Jesus desiste, nós não estaríamos aqui. Se Jesus parasse ali, você não estaria aqui. E aí ele olha mais uma vez para o cálice e diz, todavia seja feita a tua vontade. Conseguiu entender por que você está aqui nessa noite? Conseguiu entender por que o Senhor te procura? Meu Deus do céu. Eu tenho muita coisa para apresentar, mas as horas não vão me permitir. Eu nem vi o tempo. Já passou 8 horas, já é 8 horas. Nem sei quanto tempo já preguei. Deixa eu caminhar aqui. Eu vou cortar aqui. Segura isso aqui. Repita comigo. Por que Deus procura servos? Opa!
Ele estava procurando verdadeiros adoradores. Mas agora ele está procurando servos. Segura isso aqui. Todo adorador sabe que é o quê? Não, alguém falou aí. Deixa eu ver se a igreja entendeu. Todo adorador sabe que é o quê? Você acredita nisso? Vocês, Ministério de Louvor, acreditam nisso? Sim ou não? Então vamos lá, repetir a pergunta. Todo adorador sabe que é o quê? E aí Jesus está procurando agora, melhor, Deus está procurando agora servos. Por que servos, pastor? Perceba, quando Deus procura servos que estão dispostos a servir, estão dispostos a quê? Pegue isso aqui, pelo amor de Deus. Esses servos dispostos a servir, sabe o que eles são? Eles são adoradores disponíveis. Ah, eu não vou adorar não, porque estou com a garganta ruim. Ah, eu não vou não hoje, porque eu tenho outras coisas para fazer. Ah, eu estou mexendo com o Ministério do Louvor mesmo, tá? Brincadeira. Eu não vou hoje. E bota tanta desculpa. Mas a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que são sinceros, que não se prendem diante das dificuldades, porque eles são, na visão de Deus, adoradores disponíveis. Não entendi, Deus está dizendo, você que me adora, se ser do Ministério de Louvor ou não, porque todos nós somos adoradores. Às vezes a gente pensa que é somente o Ministério de Louvor, tudo é culpa deles. Não, nós somos adoradores. Nós também somos culpados se não estivermos disponíveis. O que é que Deus está dizendo? Eu quero adoradores disponíveis. Eu quero adoradores disponíveis. Pergunta para esse irmão, para ele, para ela, está disponível, crente? Está disponível? Pergunta, está disponível? Tem vaga para tu. Ah, meu Deus do céu, tem vaga para tu no grande coral, pelo amor de Deus. Quem é que vai cantar naquele grande coral? Nós vamos cantar naquele grande coral, mas para cantar naquele grande coral, tem que estar disponível. Vou utilizar aqui a linguagem dos pregadores pentecostais. Deus te pegou, Deus te achou. Deus te achou. Amém? Priscila que gosta disso. Deus te achou, né, Priscila? Segunda realidade, repita comigo, segunda realidade. Primeiro, Deus procura adoradores disponíveis, sim ou não? Mas enquanto está procurando adoradores disponíveis, ele procura, vou repetir, você precisa entender isso aqui. Adoradores disponíveis que são considerados os fiéis da terra. Irmão, os fiéis da terra, você está entendendo isso aqui? A grande responsabilidade que está sobre tua cabeça, Débora. Os fiéis da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Não é qualquer um, é você. Não, não. Não é qualquer um, é você. Pegou isso aqui? Não é qualquer um, Alex, é você. É você, Luma, não tem para onde fugir, não. Os que estão aptos a serem colocados na brecha. Entendeu agora? Olha para esse crente e diz para ele, eu estou apto. Deus acabou de me achar. Amém, irmãos? Me ajuda, olha para esse crente do seu lado e diz para ele, Deus te achou, viu? Tu pensou que estava escondido? Deus te achou.
para a gente fechar a mensagem. Agora, olha só isso aqui. O que é que faz um adorador? Um adorador, de verdade, ele é esforçado. Eu disse alguma coisa errada? Ele é esforçado, sim ou não? Vou mexer com a Geisiane, por exemplo. Geisiane, para louvar é fácil? Mesmo que você conheça o hino, você não ensaia às vezes? Qual é a intenção de conhecer o hino e ensaiar? Meu pastor Alex, o senhor conhece o hino, mas o senhor ensaia. E eu lhe pergunto, qual é a intenção? Mesmo conhecendo, sabendo a letra, sabendo o que vai, sabendo a melodia, o senhor ensaia. Ensaia por quê? O que? Não entendi. Adorar Deus. A Geisiane disse o quê? Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, adorador é esforçado, ele não se limita com o que ele já tem, ele quer mais. Não está na Bíblia, não está na Bíblia. Nós temos um homem que sabia da quantidade que era para oferecer a Deus em sacrifício. Ele resolve colocar no seu coração e dizer para Deus: vou oferecer 1000, porque 500 é o suficiente. Se eu ofereço 1000, se eu ofereço 10.000, eu estou dizendo que Deus merece muito mais. Ele está aperfeiçoando a sua adoração. Pelo amor de Deus. Sabe que isso aqui diz para mim que eu preciso me aperfeiçoar todos os dias, sim ou não? A Bíblia é clara quando diz que devemos nos santificar todos os dias, porque a santificação é um processo, é diário, é constante, e automaticamente isso aqui entra dentro do conceito de aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Então vamos lá. Esforçar. Segundo, cuidar. O que esse cuidar tem a ver com o adorador? Quando eu olho para o verbo cuidar dentro dessa alusão, sabe o que eu entendo? Eu entendo zelar, guardar, manter. Quem cuida, guarda, mantém, segura, protege, é meu. Conseguiu entender isso aqui? Deus está dizendo: você é meu adorador. Da mesma forma que você é meu, entenda que eu sou seu. Tome posse, como o jovem Davi declarou com toda a propriedade na leitura que foi feita. Salmo de número 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor. O que Davi usa? Ele usa um pronome possessivo para dizer: o Senhor é meu pastor. A realidade dos fatos é que Davi estava dizendo o seguinte: o Senhor é pastor da nação de Israel, e se eu sou israelita inserido dentro do contexto da nação, eu faço parte das ovelhas das quais o Senhor é dono, e eu posso dizer com toda a propriedade que o Senhor é meu pastor. E as alusivas que vai dizer: e nada me faltará, no contexto original ele diz: e o Senhor não me faltará, ou seja, eu não terei falta de nada a partir do momento que o Senhor é meu pastor. Pronome possessivo, meu. Deus, olha só, Deus está dizendo: você é meu, e Ele quer que você diga com toda a propriedade que Ele é seu, como Davi disse: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é meu alto retiro, o Senhor é meu socorro bem presente na angústia. Para ti eu corro, me sinto seguro, me sinto protegido pelo amor de Deus. Tome posse do seu Deus. Ele é meu Deus. Você pode dizer amém? E para fechar, eu tenho mais coisas, mas eu vou fechar aqui. Prometo para você que eu fecho agora. Todo adorador achado por Deus, eu disse o quê? Todo adorador. Eu vou até virar aqui, vou até fechar, porque para você ter certeza que eu vou parar. Bíblia aberta da inspiração, né, Sacaia? Bíblia aberta da inspiração. E a mensagem aqui, pronto, aí te chama mais ainda, vamos lá.
Pelo amor de Deus, irmãos. Quem está gostando diz amém. Terceira realidade de um adorador que Deus procura para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu falei que esse adorador, ele é esforçado, ele é cuidadoso. E a terceira realidade, ele é um adorador, repita comigo, ele é um adorador ou uma adoradora aplicada. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Cuidar não é a mesma coisa que aplicado. Quem disse para você? Cuidar é uma coisa, ser aplicado é outra. Eu posso ter senso de cuidado, mas não ser aplicado. Eu posso ser uma pessoa que gosta de fazer coisas, mas não sou aplicado nas coisas. Me corrija se eu estiver errado. Sim ou não? Eu até posso ser dedicado, mas se eu não for aplicado, pergunto, adianta alguma coisa? Então eu preciso ser aplicado naquilo que eu faço. Conseguiu entender o que eu disse? Se tem uma coisa que Jesus era, é ser aplicado no que ele fazia. Eu estava com uma outra mensagem que, se não fosse essa, eu procurei tanto essa daqui. E no último instante eu achei ela. Eu estava com uma outra mensagem que fala sobre a verdade de Jesus. Os fariseus, os saduceus, estão tentando pegar Jesus. E a intenção deles era tão intensa em pegar Jesus que eles colocavam até espias disfarçados entre aqueles que iam buscar Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falha. E no determinado momento que eles se encontram com Jesus, eles vão ter uma surpresa muito grande, porque Jesus está lecionando, está ensinando para uma classe de pessoas independente do seu grau de instrução. Se era rico, se era pobre, se era doutor, se não era, se tinha dinheiro, se não tinha, Jesus está ensinando para todos. E no momento que Jesus ensina, independente da classe social da pessoa, Jesus não demonstra nenhum senso de discriminação. Coisas que os saduceus faziam com muita propriedade, coisa que os fariseus faziam com muita propriedade. Eles discriminavam, eles selecionavam quem deveriam se assentar entre eles e ouvir os seus sermões. Não era qualquer um, não. Só que Jesus está ensinando para uma classe de pessoas independente da sua posição. E ele faz isso com alegria, com satisfação, com aplicação, com dedicação, que chama a atenção desses doutores fariseus. Eles olham para Jesus e dizem assim: sabemos que tu és mestres e que tu ensinas como ninguém, porque tu não faz acepção de pessoas. Mas por que Jesus não faz, pastor? Porque Jesus era aplicado na missão que recebeu, porque Jesus era dedicado na missão que recebeu, porque Jesus, ele vai dizer que a obra que ele está fazendo não é dele, é do Pai. Ele está entendendo e passando para mim uma lição dizendo: você precisa ser aplicado naquilo que eu designei você para fazer. Se eu te chamei para ser adorador, seja o melhor adorador. Se eu te chamei para ser pregador, seja o melhor pregador. Se eu te chamei para ser professor, seja o melhor professor. Se eu te chamei para me adorar, seja o melhor adorador. Pastor, mas se eu for o melhor, eu vou me ensoberbecer, meu coração vai se encher. Ele está dizendo: você precisa, independente de pensar dessa forma, porque isso aqui é sentimento humano. Mas entenda uma coisa, quando ele está dizendo para você ser o melhor, ele está dizendo: eu quero o melhor de você. Eu não quero o resto, eu quero o melhor. Eu não quero o que sobra, eu quero o melhor. Eu não quero a parte que você acha que eu mereço, eu quero a melhor parte. Calma aí, pastor. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Caim oferecendo frutas, legumes, e Deus olha para ele e fala assim: rapaz, não é isso que eu ensinei, vai lá e faz o certo. Caim ignora, mas Abel resolveu oferecer o melhor. Olha para o teu irmão do teu lado, todas as vezes, diga para ele, todas as vezes que você decidir dar o seu melhor, diga, dar o seu melhor para Deus,
vai ter inveja. Mas segura. Que Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus te abençoe, viu, querido? Uma enciclopédia grega, Anadistor. Ó, aprendi. Aleluia. Que Deus te abençoe, viu, querido? É um prazer poder sentar e ouvir uma aula como essa, né? Que Deus continue te abençoando. E eu só vou pedir 50% a Deus do que você ministrou e ainda ministrou a introdução da próxima mensagem. Já deixou a introdução da próxima mensagem. Que Deus continue te usando. Quantos louvam a Deus por esta palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração? Digam amém. Amém. Quantos querem ouvir outras vezes o pastor José Francisco? Diga glória a Deus. Deus abençoe, querido. Aleluia.